Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui agora iniciando o nosso segundo bimestre, mas dessa vez iremos iniciá-lo de maneira mais interessante. A escola agora está com um novo aplicativo, né, o Google Meet, todos conhecem com certeza, porque são alunos antenados aí na internet. A gente vai estar agora também conectados, além do portal, além do WhatsApp, vamos também estar conectados pelo Google Meet, né? É uma sala de reuniões, né? De encontros, num período curto, mas só para a gente enriquecer a nossa troca de experiência. Tanto eu como qualquer outro professor vamos estar agora munidos desse recurso para vocês, tá bom? Então, no nosso horário, né, padrão, fingindo que a gente está em aula, né? Eu espero que isso já volte tão rápido, né, quanto a gente deseja. Então, nesse período, eu vou abrir, né, a nossa sala, né, virtual, e a gente vai falar algumas coisas no Meet. Vocês vão falar sobre os exercícios, sobre algum assunto que vocês acharam interessante, né, no nosso livro. Vai ser bem legal. Eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem bastante essa nova ferramenta, tá bom? Eu vou falar pouco, tá? Porque eu estava meio resfriada, né? Ainda estou um pouco. Não é o coronavírus, se Deus quiser. Vou fazer até o teste quarta-feira, mas eu vou ser um pouco curta dessa vez porque tá me dando um pouquinho de falta de ar ainda, tá? Tô até com a minha aguinha aqui, a minha filha, porque a minha garganta fica seca, tá bom? O nosso primeiro capítulo é Barroco e Rococó, tá? Mas eu vou dividir essa aula em duas. Hoje eu vou falar sobre o Barroco e na próxima semana eu vou falar sobre o Rococó. São dois movimentos artísticos bem parecidos, tá? Mas para não se estender muito hoje, eu peço que vocês me ajudem e eu só fale hoje sobre o Barroco, tá bom? Vamos lá. É página 411. 411, tá? A gente sempre fala que todo movimento artístico veio da busca, né, da sociedade. É a sociedade com seus anseios, suas transformações, suas mudanças de século, né, traz novas influências artísticas, tanto na pintura, na escultura, né, na arquitetura. Então, todo estilo artístico tem um fundamento, né? Ou na igreja, ou numa reforma política, numa reforma social, numa guerra, né? Sempre depois que acontece algo extraordinário, vem um estilo artístico, né? E o barroco, ele surgiu para buscar e para resgatar valores, tá? Os valores na música, na literatura, na pintura. Então, todo movimento artístico tem um fundamento. Então, vamos lá. Aqui a gente vai para 411 e ó, na aula de hoje vamos conhecer algumas relações que a sociedade faz da arte com elementos como a religião e os movimentos sociais. Então, olha, acabamos de falar. A sociedade sempre busca umas novas maneiras de se conectar, né, com o novo, com o que está acontecendo, e o barroco se conecta com a religião, sobre as transformações da igreja, tá bom? Então vamos lá. Após as grandes obras realizadas, né, os artistas começaram a refletir e a perder a esperança sobre algum sistema de cultura, né? Então os artistas estavam meio assim, meio caidinhos, sem perspectiva, sem saber qual o caminho seguir. Aí depois, né, lá no final, na época que surgiu assim o finalzinho do Renascimento, né, que foi o momento de renascer as ideias, que também a sociedade pedia por novas modificações, né, em qualquer área, né, em relação às artes. O Renascimento surgiu e depois do Renascimento veio aquela ostentação, né, de poder, né, da igreja
muito segura, muito pomposa, muito rica, né? E o barroco surgiu justamente aí, para dar um up, né, nas igrejas. O barroco surgiu na Itália, tá? Ele floresceu na Itália, principalmente numa época que a religião católica estava, né, no auge do momento, tá bom? Então vamos lá. O barroco foi um movimento que floresceu na Itália, onde suas principais obras estavam pautadas na religião católica, tá? Então, assim, a igreja naquela época era uma coisa muito rica. Então, assim, quem frequentava a igreja era a burguesia, né? Eram aquelas pessoas que tinham poder, que tinham status. Então, quanto mais essas pessoas ricas surgiam aí e frequentavam a igreja, mais a igreja precisava se tornar presente, né? Mais pomposa, bem maravilhosa à vista das pessoas que frequentavam naquela época, tá bom? Então, ó, o movimento surgiu a serviço da Igreja Católica, né? Então, um estilo de arte sempre surge através de alguém ou por alguma coisa. Então, o barroco surgiu para dar uma valorizada na Igreja Católica, tá bom? Então, olha, foram formadas técnicas, novas técnicas o estilo barroco, e a gente vai ver essa técnica na página 412, tá? Essas obras do o estilo barroco eram obras bem realistas, bem emotivas. Aqui, ó, a gente vê uma pintura do Michelangelo, tá? O Caravaggio, que a gente vai falar sobre essa pintura depois. E uma pintura muito bonitinha, ó, muito afetiva, ó, A Leiteira, tá? Eram pinturas com pessoas reais, com fatos reais e marcantes, tá bom? Vamos lá. Página 413. Olha, lembrando, a gente vai falar primeiro da pintura e do movimento barroco, tá bom? O rococó a gente vai deixar para a próxima aula, por favor, tá bom? A pintura barroca, o que ela tinha de especial? Ela se desenvolvia através das pinturas no teto das igrejas, tá? No teto das igrejas e nos palácios. Era uma pintura rica, uma pintura bem pomposa, né? Justamente para resgatar a igreja católica naquele período, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou falar para vocês os importantes artistas do período barroco. Aí entra uma questão. Eu quero que vocês escolham um desses artistas, tá? Tá na página 413, aqui, ó, página 413. Quero que vocês escolham um artista e pesquise sobre ele, tá bom? Um artista que vocês com certeza já conhecem um pouquinho é o Caravaggio, tá? É esse que pintou Michelangelo, A Dúvida de São Tomé, tá? Mas eu quero que vocês escolham o artista que vocês acharem interessante. Aqui é no período barroco na Europa, tá? Todo estilo artístico começa num lugar, tá? O estilo barroco começou na Europa e depois ele foi se espalhando pelos outros continentes. Mas aqui, esses artistas são os principais, tá? Artistas do período barroco na Europa. Eu quero que vocês pensem aqui, ó, deem uma olhada nesses quadros, tá? Porque os artistas que pintaram esses quadros estão aqui como os principais artistas do estilo barroco na Europa. Eu quero que vocês escolham um quadro desse que mais chamou a atenção de vocês. Veja qual foi o artista que pintou esse quadro e comente sobre ele. Deixe no caderno, tá bom? Porque depois, na próxima aula, lá no Google Meet, eu vou perguntar para vocês quais foram os artistas que vocês escolheram, tá bom? Por agora é só. Depois a gente vai falar sobre o barroco no Brasil, né? Depois na Europa
ele veio aqui pro Brasil. Falar em barroco no Brasil, o interior da igreja de São Francisco, em Salvador, foi reconhecido como um dos mais fiéis retratos da arquitetura barroca no mundo, tá? Em Salvador, a igreja de São Francisco. Tá aqui no livro, na página 415, que depois vocês vão observar bem no livro, tá? A gente volta com o MIT, tá? Eu vou pontuar algumas coisas no MIT, essa aula tá no portal. E no nosso tempo, né, que seria na escola, eu vou entrar no MIT para a gente poder falar mais um pouquinho sobre a arte barroca, tá bom? Barroca não vem de barro não, tá? Barroca vem de uma nova maneira artística de reconstruir os padrões da Igreja Católica. Mas a gente vai falar mais um pouquinho disso depois, tá bom, pessoal? Um beijo, até a hora do MIT.